Olá, somos alunos do curso de farmácia do quarto semestre da Unifax. Esse trabalho tem por objetivo explicar um pouco sobre o ICP-MS, espectrometria de massa por plasma acoplado indutivamente, e trazer para vocês as atuais aplicações dessa técnica. Estamos sob a orientação de Rainel de Avelino Cruz Júnior, discente, Alânia Bernardes, Ivonete Moreira e Nadijane Almeida. A espectrometria de massas é uma das mais importantes técnicas de análise quantitativa e qualitativa da atualidade. A sua aplicação envolve as mais diversas áreas da ciência, como química, biologia, medicina forense, entre outras. A espectrometria surgiu em 1907, quando J. Thomson construiu o primeiro espectroscópio de massa, no qual se obtinha imagens com forma parabólica. O instrumento foi usado em seu trabalho sobre a análise de raios positivos. O ICP-MS é uma técnica analítica que permite a identificação da composição química de um composto desconhecido de forma isolada ou misturas complexas. Seu princípio básico consiste em gerar íons de compostos inorgânicos e orgânicos, separar esses íons pela sua razão massa-carga. Em outras palavras, é uma fonte de alta energia excitada. Um elétron é ejetado do átomo e esse elétron, quando liberado, torna-se carregado positivamente com íons. Esses íons são separados por campos elétricos ou magnéticos, de acordo com a razão massa-carga dessas espécies. A grande maioria do espectrômetro de massa é constituído de três partes principais. Elas são sistema de fonte de íons, o analisador de massas e o detector. Tem ainda o sistema de vácuo, um dispositivo para a introdução da amostra, um sistema de lentes iônicas e um sistema de registro e processamento de dados. Cada parte do instrumento desempenha um papel fundamental na função geral da interação de um tenso campo magnético. O ICP-MS tem um sistema de introdução de amostras. As amostras podem ser introduzidas no estado sólido, líquido ou gasoso. A introdução mais utilizada é de amostras líquidas, apresentando vantagens de homogeneidade, facilidade de manipulação e disponibilidade de solução padrão para a calibração. Ela é bombeada até o nebulizador através de uma bomba peristáltica, que é uma bomba pequena com muitos mini-roladores, que giram na mesma velocidade. O movimento constante e a pressão dos rolos na tubulação da bomba alimenta a amostra até o nebulizador, onde é transformada em uma fina névoa. Em seguida, a amostra é transportada pelo fluxo de argônio, o gás nebulizador, até o plasma, onde rapidamente sofre deslotação, vaporização, atomização e ionização.
Existem vários tipos de nebulizadores. Nebulizadores ultrassônicos. Nesses nebulizadores, a eficiência de transporte da amostra para a tocha é de 5 a 10%, sendo descartada a maior fração da mesma. Os nebulizadores de injeção direta, conhecida como DIN, projetado para a introdução de pequenos volumes de amostra. Temos também nebulizadores hidráulicos de alta pressão. Usa a bomba de pistão de alta pressão para introduzir amostras viscosas, ou seja, amostras oleosas. Mas no ICP-MS são usados os nebulizadores pneumáticos, que são construídos com 2 tubos finos, por onde entra o gás. Além de aspirar a amostra, os nebulizadores pneumáticos servem para formar o aerosol da amostra. Ele separa as gotas maiores das menores. 3 tubos concêntricos de quartzo combinados formam a tocha. A tocha é adaptada a uma bobina de indução resfriada por água ou ar, alimentada por um gerador de radiofrequência que circula através da bobina e gera um campo magnético oscilante, que produz uma região de indução. A ionização do fluxo de argônio é indicada por uma faísca proveniente da bobina Tesla, que fornece alguns íons e elétrons livres. A tocha no ICP-MS pode ser posicionada em arranjos axial ou radial. Na visão axial, que é quando a tocha é posicionada horizontalmente, possibilita medidas com maior interferências espectrais do que quando comparadas aos equipamentos com visão radial. Isso se deve à maior quantidade de radiação incidente, que penetra no sistema óptico, e à existência de uma zona fria do plasma, que gera processo de recombinação e reabsorção. O arranjo radial é útil para a determinação dos analitos em amostras complexas. Já o axial é restrito a amostras com matriz mais simples. Para transportar os íons do ICP para o espectrômetro de massa, é utilizada uma interface com bomba de vácuo de múltiplo estágio, que acopla a tocha ICP ao MS. Sua função é reduzir a pressão e a densidade do feixe, minimizando a perda de íons. O feixe de íons formado no plasma é extraído desta região e lançado no espectrômetro de massas, a baixa pressão. Após o cone, na região de baixa pressão, ocorre a expansão do gás, resultando em seu resfriamento. Em seguida, os íons passam para uma câmara mantendo a pressão do espectrômetro de massas, onde os íons positivos são separados dos elétrons e das espécies moleculares por um potencial negativo. Eles são acelerados e focalizados por uma lente magnética de íons e segue para o orifício de entrada de um analisador de massas. As interferências na ICP-MS são divididas em 3 grandes grupos: as interferências físicas, as interferências espectrais e as interferências de matriz. Porém, algumas literaturas consideram apenas as interferências físicas e as interferências espectrais. Interferências físicas. As interferências físicas referem-se às propriedades físicas da amostra, tais como tensão superficial, viscosidade e volatilidade. Essas interferências se subdividem em interferência de transporte, interferência de supressão ou aumento da intensidade de sinais. As interferências físicas de transporte. As interferências físicas de transporte podem ocorrer ao utilizar a nebulização pneumática, devido à sua viscosidade. Nesses casos, as amostras mais viscosas geram gotas maiores, que diminuem a quantidade de amostra que alcança o plasma e, consequentemente, diminui o sinal do analito. Também pode ocorrer quando são utilizadas soluções com altas concentrações de sais e de baixa volatilidade, ou compostos orgânicos no orifício de entrada do cone da amostra, podendo ocorrer deposições de sais ou carbono, gerando obstruções. Esses fatores comprometem a sensibilidade e o processo de amostragem. Por esse motivo, o teor tolerável de sólido na amostra é apenas de 2%. Interferências físicas de supressão. As interferências físicas, devido à supressão de ionização do analito no plasma, ocorre devido ao excesso de elemento na matriz da amostra, com baixo potencial de ionização, implicando no excesso de elétrons e de íons positivos.
provocando o deslocamento de equilíbrio no plasma e a formação de átomos do analito. Como podemos reduzir essas interferências relacionadas à quantidade absoluta de um elemento? É feito a diluição da amostra e melhorias nas condições operacionais do plasma. Isobáricas. Essas interferências são facilmente observadas quando ocorre a sobreposição de leitura. Um exemplo dela é na leitura da amostra de cálcio, onde a massa nominal do cálcio é 40 e a massa nominal do argônio contido no plasma também é 40, gerando assim esse tipo de interferência. Já nas interferências poliatômicas, são originadas a partir da formação de moléculas ionizadas em altas temperaturas do plasma ou na região da interface. Um ótimo exemplo é no plasma de argônio, que pode formar interferências com elementos encontrados nos ácidos usados para dissolver as amostras. Como podemos minimizar essas interferências? A vazão do gás carregador e a potência de radiofrequência devem ser ajustadas, pois a formação de íons no plasma depende desses parâmetros. Logo, quando estão relacionadas à formação de íons hidrogênios ou oxigênios, uma opção é a utilização de membranas de solvatação ou nebulizadores ultrassônicos, que irão diminuir o carregamento do plasma com água e a quantidade de interferentes. Como já foi dito no início do vídeo, a técnica ICP-MS é utilizada em várias áreas da ciência. Destacamos a química forense, que é a aplicação de conhecimento da química e toxicologia no campo legal e judicial. Foi feito um estudo do perfil orgânico da amostra de cocaína de rua. Foram analisadas 52 amostras de cocaína de rua que foram apreendidas em diferentes regiões do estado do Espírito Santo. Segundo a autora, variações na composição e pureza da droga pode ser usada para formular hipótese sobre a estrutura do mercado ilegal de drogas, principalmente em relação à sua distribuição. O estudo consistiu na etapa de pré-tratamento das amostras, onde foi digerida 0,1 grama com 100 ml de ácido nítrico 5%, em um forno de micro-ondas com sistema fechado, e posterior diluição da amostra em 15 ml. Posteriormente, foram usadas as técnicas de espectrometria de emissão óptica com plasma indutivamente acoplado, ICP-OS, ou espectrometria de massa com plasma indutivamente acoplado, ICP-MS, para determinar as concentrações de alumínio, cobre, ferro, manganês, magnésio, zinco, cobalto, chumbo, fósforo e molibdênio. O procedimento foi verificado através de testes de recuperação em duas concentrações, de 50 e 100 microgramas por litro, utilizando análise estatística e análise hierárquica. A autora pode constatar que houver diferenciação entre as regiões de apreensão. Correlações de Pearson permitiram correlacionar as concentrações dos elementos com os compostos químicos que são utilizados na produção e adulteração da cocaína. Confirmou a distinção entre as regiões de apreensão. Estamos também na indústria biomédica, onde foi feito estudo para a determinação de elementos traço-água em líquido de diálise e em soro de pacientes renais crônicos submetidos a tratamento de hemodiálise. Os autores utilizaram da técnica de ICP-MS para dosar alguns elementos no soro de 19 indivíduos normais, 26 com insuficiência renal em tratamento conservador e 166 em hemodiálise. Também foram examinados a água utilizada para tratamento dialítico, que é o sangue do doente que é limpo com substâncias tóxicas, e dialisato, que é o sangue exposto à solução de diálise. Os autores notaram que não houve diferença entre as concentrações médias séricas de alumínio, cobre e níquel entre os três grupos. Já o estrôncio e o molibdênio estavam elevados no grupo com tratamento conservador de diálítico em relação ao controle, e o manganês e o zinco estavam baixos no grupo com tratamento conservador e diálítico em relação ao controle. No dialisato, estavam abaixo do limite de quantificação o berílio, cobalto, selênio e prata, em todas as unidades. Níquel estava acima do limite de quantificação, em apenas uma das unidades, e o cobre molibdênio em duas.
na água estavam abaixo do limite de codificação. O berílio, o prata, manganês, níquel, selênio foram detectados na água de todas as unidades. Houveram correlações positivas de manganês e zinco entre soro e água e entre a água e dialisato. Para o manganês, selênio, níquel, observou-se correção positiva entre soro e dialisato. Estes resultados deram base para os autores para concluírem que a referência à presença de elemento traço foi a melhor maneira de controlar a qualidade do procedimento dialítico e pela análise do dialisato e não pela água.